Fatores da obesidade. É tudo culpa da genética, do exagero na hora da comida ou da falta de exercício? Dados da OMS apontam que 22% da população adulta está obesa no Brasil. Obesidade é uma doença multifatorial, com estilo de vida e fatores genéticos que influenciam a composição corporal. Comer menos e fazer mais exercícios. Essa seria uma fórmula simples para combater a obesidade. Mas especialistas alertam que está enganado quem pensa que a obesidade está ligada apenas à falta de exercício e a uma alimentação desregulada. Obesidade é uma doença multifatorial, não o resultado de um simples desleixo. Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2021, apontou que mais de um quinto, 22%, da população adulta está obesa no Brasil. Entre os mais novos, 5 a 19 anos, o índice é de 10,8%. Seria simples associar a obesidade à alimentação e exercício físico, mas existe uma complexidade maior. A humanidade foi selecionada para armazenar energia, guardar essa energia para períodos de restrição, quando não tivesse acesso à comida. Em virtude disso, temos uma vulnerabilidade biológica, explica a endocrinologista Maria Edna de Mello, presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SEM. Temos pequenas alterações no nosso comportamento alimentar, no nosso armazenamento de energia, que possibilitam a eficiência no gasto calórico ou na dificuldade de perder peso completa. Segundo Maria Edna, a regulação do nosso apetite é feita basicamente no sistema nervoso central. Essas regiões que regulam fome, saciedade e gasto energético são mais primitivas. Por isso é tão difícil a gente resistir a alguns alimentos, principalmente os que são hiperpalatáveis, com alta quantidade de açúcar, gordura ou sal completa. Os fatores por trás da obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, com estilo de vida e fatores genéticos que influenciam a composição corporal. Falta de exercício físico, hábitos alimentares pouco saudáveis, sono insuficiente e estresse podem aumentar o índice de massa corpórea, IMC. Baixo status socioeconômico, ambientes insalubres e fácil acesso a alimentos não saudáveis também são fatores que devem ser levados em conta. Fatores genéticos. A obesidade pode ter uma predisposição tanto genética quanto biológica. Quanto mais grave a obesidade na família, maior a herança genética relacionada à obesidade. Mas a pessoa também pode ir adquirindo ao longo da vida. A partir do momento que comemos mal, começamos a acumular gordura. Neste caso, podemos criar a predisposição biológica, explica Maria Edna. Alterações nos níveis de lectina e grelina também podem colaborar com a obesidade. Eles são hormônios importantes para regular o apetite. Quando não estão com funcionamento regulado, a pessoa pode sentir mais fome que o normal. Privação do sono. Diversos estudos mostram que existe uma relação direta entre a privação do sono com o aumento de peso e obesidade. A privação do sono reduz os níveis de leptina, hormônio da saciedade, aumenta os níveis de grelina, hormônio da fome, além de gerar cansaço e também aumentar as oportunidades para buscar alimentos. Estes fatores aumentam a fome, diminuem o gasto energético e aumentam a ingestão de alimentos com alta densidade energética, resultando no ganho de peso. Assim, indivíduos com o sono desregulado acabam entrando em um ciclo vicioso, no qual ficarão cada vez mais cansados com menor disposição para os exercícios físicos. Alerta 100. Estresse. O estresse também pode estar ligado à obesidade. Maria Edna de Mello explica que o estresse eleva o cortisol, um hormônio que tem ação na regulação do apetite. Quando ele eleva, pode estimular o desejo por alimentos que tragam alguma sensação de prazer e bem-estar, como aqueles que são mais gordurosos e açucarados, diz. Aspectos sociais, ambiente. O ambiente também pode influenciar na nossa alimentação. Baixo status socioeconômico, ambientes insalubres e fácil acesso a alimentos não saudáveis são fatores que podem estar ligados à obesidade. A endocrinologista traz como exemplo o excesso de trabalho. Às vezes, trabalhar muito pode atrapalhar o planejamento alimentar. Além disso, também sobra menos tempo para atividade física e mais tempo para o sedentarismo. A disponibilidade de alimentos calóricos também contribui para a obesidade. A pessoa vai ao supermercado e vê produtos ultraprocessados com baixo custo, que vai matar a fome da família toda e ninguém vai reclamar. Somos induzidos a buscar por esse tipo de alimento. Com as nossas características biológicas é difícil resistir, alerta Maria Edna de Mello.
Para a endocrinologista, a disponibilidade desses alimentos em uma população biologicamente vulnerável é o principal fator determinante desse boom de obesidade no mundo. Remédios. Alguns remédios para a depressão, medicações para a ansiedade, principalmente os que agem no sistema nervoso central, e corticoides podem estar associados ao ganho de peso. No entanto, isso não significa que você deve parar de tomar algum medicamento para emagrecer. Você deve conversar com o especialista sobre o assunto. Sedentarismo. O sedentarismo é uma das principais causas da obesidade. Maria Edna diz que pequenas mudanças de hábitos já fazem a diferença. Estudos mostram que o exercício físico diário, como caminhada todos os dias, é fundamental para a saúde global. Você não precisa de exercícios de alto impacto. O importante é balancear a atividade diária com a ingestão calórica. Doenças endócrinas. É raro uma doença hormonal ser a causa exclusiva da obesidade. No entanto, algumas pessoas com síndrome de Cushing e hipotireoidismo, por exemplo, têm maior risco de serem obesas. Doenças endócrinas podem desencadear a obesidade, mas para se ter obesidade associada à alteração da tireoide é mais difícil, porque conseguimos tratar e controlar, diz a endocrinologista. Alimentação. A alimentação é muito importante para a manutenção do peso e para a saúde em geral. É importante que as pessoas tenham conscientização sobre o que deve ser consumido e o que está em casa. Hoje temos famílias que buscam uma alimentação mais saudável, mas não é fácil. A oferta de produtos calóricos, de fácil acesso e palatáveis é muito grande, orienta Maria Edna de Mello. Os hábitos saudáveis começam na primeira infância. Os pais devem oferecer alimentos mais saudáveis desde a primeira refeição da criança e não devem desistir no primeiro não gosto. A alimentação é um hábito aprendido. Os pais precisam apresentar os alimentos e oferecer desde cedo verduras e legumes. Caso a criança diga não gosto, eles devem oferecer de outras formas, seja no preparo, alerta a endocrinologista Cíntia Cercato, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Por que é difícil emagrecer? Quem controla a fome e a saciedade no nosso corpo é uma região do cérebro chamada hipotálamo, que não é controlada pela vontade da pessoa. Essa região funciona tentando manter o organismo equilibrado. Se você tem fome, você come. Se você está satisfeito, você para de comer. No entanto, a pessoa com obesidade tem esse mecanismo um pouco alterado e precisa de mais alimento para se sentir saciado. Por isso, não cabe falar que a pessoa está acima do peso por falta de força de vontade. A região do hipotálamo funciona independente de pensamentos e vontades. O hipotálamo controla o nosso peso, por razões que não sabemos bem quais são. Em pessoas que têm obesidade, o hipotálamo acha que aquele peso é o normal. Toda vez que você faz um esforço para emagrecer, o hipotálamo vai fazer de tudo para você voltar a engordar. A fome aumenta, o gasto energético cai e a tendência é você recuperar o peso, explica o endocrinologista Bruno Alper. Fonte: G1.